noite, queridos amigos. É com muita alegria que usamos deste recurso do canal Sempre para mais uma vez trazermos os ensinamentos do Mestre Amigo Jesus. Por isso sejam todos muito bem-vindos e, como já é de conhecimento de todos, nós iniciamos sempre as nossas atividades com uma prece e neste momento convidamos a todos nesta rogativa. Mestre, amigo irmão Jesus, aqui nós nos encontramos e rogamos o teu auxílio para os nossos corações, que possam assim vibrar e pulsar nos teus ensinos e que possamos levar os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz para a nossa vida cotidiana. Nos conduz em paz, em amor e em harmonia. Que assim seja. Muito bem, hoje então nos coube a missão, a tarefa de refletirmos um pouco sobre Jesus e os pensamentos positivos. E Jesus, sendo o nosso modelo e guia, aquele ser mais perfeito que já esteve entre nós, não poderíamos deixar de citar, sendo ele Jesus e os pensamentos positivos, sendo os quais, quando nós buscamos a conceituação de pensamento, nós buscamos através da mentora espiritual Joana de Ângeles o seguinte conceito da palavra pensamento. Então, o pensamento ele é a força viva e atuante da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Quando nós refletimos sobre esse conceito trazido por Joana de Ângeles, pensarmos que o pensamento ele é aquilo que pulsa em nós, mas aquilo que pulsa nesse ser espiritual que somos em essência. Porque o nosso pensamento, continua ela, é a exteriorização da mente, que ela independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. Então, o que pensa, ou quem pensa, é o espírito. E independente desse espírito estar habitando um corpo físico ou não, nós pensamos. E independente de existir a matéria ou não, o que pensa é o espírito. Então, todo pensamento que temos é oriundo do nosso espírito. E o espírito ele possui essa faculdade mental, que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar as suas ideias com os demais que o rodeiam. Enquanto seres que estamos em um processo reencarnatório, assim como a doutrina espírita nos prega, e é aquilo que acreditamos, essa doutrina reencarnacionista vem nos dizer que na atual existência em que estamos, estando reencarnados, nos utilizando de um corpo físico e de órgãos físicos que correspondem ao nosso corpo físico, o órgão responsável por esse mecanismo que exterioriza o pensamento é o cérebro. Mas o ser pensante, aquele que atua sobre o cérebro, é o nosso espírito, como já falamos. E nós nos utilizamos do cérebro como esse recurso que exterioriza aquilo que nós pensamos e é a forma como nós podemos nos comunicar com aqueles que nos rodeiam, expressando as nossas ideias, os nossos objetivos, aquilo que desejamos. Então, se as ideias são criações do espírito, nós apenas pensamos ou emanamos aquilo que somos em essência, aquilo que temos no nosso espírito. E o cérebro, ele apenas transporta essas ideias desse ser pensante que é o nosso espírito. E André Luiz,
também traz a seguinte contribuição acerca do pensamento. No livro Libertação, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos coloca que o pensamento, ele é sem dúvida a força criadora da nossa própria alma e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. E é através dele que nós atuamos no meio em que nós vivemos e agimos, estabelecendo o padrão da nossa influência no bem ou no mal. Vejamos que esse conceito trazido por André Luiz vem dizer justamente que a exteriorização do nosso pensamento é justamente a continuidade daquilo que somos, daquilo que realmente nós temos no nosso interior. E seja as nossas escolhas para o bem, ou sejam aquelas nossas escolhas para o mal, para aquelas coisas que ainda estamos aprendendo a lidar e a conhecer. E se o pensamento ele é um atributo característico do ser espiritual, é ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Mais um conceito do pensamento é que então, se o pensamento ele é característico, ele é atribuído a esse ser espiritual, sem o pensamento nós não seríamos o espírito. E é aquilo que nos difere da matéria, é aquilo que nós podemos dizer que somos seres pensantes e é o que vai nos diferenciar da matéria. E se o pensamento, como é uma frase muito dita, muito repetida, muito ouvida no meio espírita, o pensamento ele é energia. É a energia que pulsa no teor que nós vibramos. Nós costumamos também usar muito o exemplo de que o teor vibratório em que nós nos encontramos através dos nossos pensamentos, ele pode ser comparado com ondas de rádio, ou aqueles que têm a lembrança dos rádios antigos, que para sintonizarmos, para chegarmos à sintonia perfeita, para ouvirmos com qualidade uma informação, uma mensagem ou uma música, nós tínhamos que ir girando o botão até nós chegarmos a essa sintonia perfeita e ouvir com clareza aquilo que estava se trazendo através das ondas do rádio. E assim também são as sintonias que nós vibramos. Quando nós ajustamos os nossos botõezinhos, buscando a sintonia perfeita, é quando nós mais nos aproximamos dos bons pensamentos, pois assim nós conseguimos com clareza, com uma riqueza de detalhes e de exatidão, aquilo que nós almejamos ou aquilo que nós gostaríamos de ouvir ou de pensar ou de estar naquele momento. Agora, quando nós não conseguimos muito bem conectar o nosso botãozinho e os chiados, os ruídos nos atrapalham, é aquilo ainda que nós precisamos melhorar, até buscarmos esta sintonia perfeita, até chegarmos a essa sintonia ideal. E é por isso que nós mencionamos que essa energia que nós vibramos, ela é responsável por inúmeros estados, seja do bem e do mal-estar. E a saúde, ou seja, da saúde, da doença, do alento ou do desconforto. Vejamos o quanto os nossos pensamentos, esse nosso teor vibratório é importante, para tanto vibrarmos no bem ou no mal, ou num estado de saúde ou num estado de doença, e assim também num estado de alento ou num estado de desconforto. E para isso, nós precisamos disciplinar e edificar o nosso pensamento. Palavras, mais uma vez, da nossa querida Joana de Ângeles. E é através da fixação da nossa mente em ideias superiores da vida, como o amor, a arte elevada, o bem, da imortalidade. Ela constitui o objetivo moral da reencarnação. De modo que a plenitude
e a felicidade sejam conquistas a serem logradas. Pensar o bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento e a conquista da vida. Vejamos que nessa conceituação de Joana de Ângeles, ela nos traz esse alerta, porque para nós bem passarmos por essa reencarnação em que estamos, por esse momento em que estamos vivendo, nós precisamos disciplinar e edificar o nosso pensamento, para que assim nós possamos ter as boas escolhas e cumprir bem com o objetivo da nossa existência. Porque o objetivo de todos, na atual existência em que nós nos encontramos, é justamente bem vivermos, cumprirmos com aquilo que nós realmente precisamos enquanto espírito. E o objetivo de todo o espírito que está nesse processo de melhoramento é chegarmos à perfeição e à alegria, ao bem-estar. E por isso que nós não podemos deixar de citar no livro Atitudes Renovadas, mais uma vez aí por Joana de Ângeles, um capítulo que é destinado justamente com essa titulação, Pensamento e Bem-Estar. Se é através do pensamento que nós, seres humanos, nos expressamos, através do intermediário de complexas engrenagens que se estruturam de linguagens variadas e de ações realizadoras, bem pensar é a elevada forma de viver. Nós contamos com essa máquina, com esse órgão muito complexo, e quando nós paramos e nos deparamos com estudos aprofundados sobre o nosso cérebro, e hoje podemos citar a neurociência como sendo uma das áreas que estudam e analisam essas regiões do nosso cérebro, e principalmente ao que se refere o nosso pensamento, as nossas escolhas, nós realmente analisamos e nos deparamos com isso, que nós temos engrenagens muito complexas e que trabalham simultaneamente para que o nosso pensamento seja exteriorizado. E com isso, bem pensar, o pensamento elevado é uma elevada forma de se viver. É assim que nós podemos conduzir a nossa vida, de uma forma muito mais leve e muito melhor. E de acordo com o teor vibratório que falamos anteriormente, seja ele bom, regular ou infeliz, nós podemos assim medir ou aferir o nível moral do indivíduo. Se nós sempre pensamos o bem, quer dizer que moralmente nós estamos pulsando no bem. Porém, se nós permanecemos em pensamentos negativos, de dificuldades, ali nós estamos mostrando o quanto ainda moralmente nós precisamos melhorar e precisamos evoluir. Também nos vem à mente, quando falamos do estado moral do indivíduo nesse instante, é muito comum também nós usarmos expressões como o meu dia hoje não foi tão bom, parece que eu vivi um estado de hoje estava um inferno o meu dia. E é justamente isso que nós comparamos com aquilo que nós sabemos, ou aquilo que a figura de linguagem do céu e do inferno nos é trazida e nós reportamos para o nosso dia a dia. Então nós podemos viver um dia não muito bom e vivermos o próprio inferno dentro de nós mesmos, pois o inferno ou o céu, eles não são regiões físicas em que nós ali vamos habitar, mas sim é o estado em que também nós nos encontramos. E os nossos pensamentos, eles contribuem para isso, para vivermos um dia saudável, um dia bom, que se assemelha a todas as características trazidas por essa definição de céu, mas também podemos ter um dia não tão bom, com inúmeras dificuldades, com inúmeras situações desagradáveis e que dizemos estar vivendo um inferno. Mas também cabe a nossa escolha. Nem sempre o nosso dia pode ter sido tão bom,
Mas se os nossos pensamentos voltarem e converterem em que aquilo pode melhorar, ou que de repente eu estou sendo privada de algo até pior, ou pensar que aquilo está contribuindo para o meu melhoramento, essa força do meu pensamento, que está vibrando de uma forma positiva e querendo me mostrar enquanto espírito aquilo que eu posso ser e que eu posso melhorar, isso também, consequentemente, vai me ajudar a ter bons pensamentos e vibrar em sintonias melhores. E em razão disso, Joana de Ângeles nos diz que cada um vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Quantos ainda também pensam ou até exteriorizam o seu pensamento e vivem apenas aquilo que pensam? E às vezes não de forma positiva, mas de forma desagradável. Então nós somos e vivemos aquilo que nós pensamos. Se colocarmos que somos pessoas felizes pela família que temos, por aquilo que somos, por aquilo que cultivamos no nosso dia a dia, com certeza nós levaremos dias melhores. Em contrapartida, se eu decidir que eu sou infeliz, que eu precisava mudar de vida, ou que aquilo não cabe para mim naquele momento, eu vou ser aquilo que o meu pensamento está projetando de forma negativa. Então devemos olhar para aquilo que estamos pensando e como estamos projetando isso para a nossa forma de vida. E embora todos nós nos encontremos em uma mesma comunidade, uma mesma vida em sociedade, e que às vezes nós podemos estar até vinculados por laços consanguíneos ou não, por exemplo, as pessoas da nossa família, nós nos diferenciamos, às vezes razoavelmente, às vezes um pouco mais, pelos conteúdos mentais que nós produzimos e exteriorizamos. Aí está a beleza do ser, pois cada um de nós somos diferentes, e nós usamos muito essa expressão. Ninguém pensa igual a ninguém, ou não somos iguais a ninguém. E é justamente por isso, porque cada um de nós vai pensar e vai exteriorizar aquilo que nós somos. E nós podemos estar em um grupo ou rodeado de pessoas em que nós estamos pensando diferente daqueles que nos rodeiam, mas estamos vivendo ou exalando aquilo que realmente somos, aquilo que pensamos. E é graças a essa educação mental e moral em que o nosso pensamento ele vai emitindo essas ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar não somente daquele que cultiva, mas também daqueles que o cercam. Então vejam aí mais um ponto da importância dos bons pensamentos. Porque ao cultivarmos os bons pensamentos, não só nós estamos contribuindo para um bem-estar individual, íntimo, mas sim também nós estamos contribuindo para o bem-estar de todos aqueles que estão em volta de nós. Porque se nós emitimos essas ondas vibratórias, se esse pensamento ele é energia, nós estaremos exalando e emitindo aquilo que nós estamos pensando. Então, consequentemente, se pensarmos coisas boas, estaremos exalando coisas boas. Ao passo que se nós pensarmos coisas negativas, essas ondas mentais, elas sairão de nós ou serão exaladas de uma forma negativa. E quando então, ao contrário, nós procuramos estar dentro dessas viciações mentais negativas ou de dificuldades, nós assim também adquirimos para nós essas toxinas, aquilo que nos sufoca ou que nos causam dificuldades. Por isso que cada comportamento mental, cada forma do nosso pensamento, ela tem uma relação, um correspondente emocional que culmina numa somatização específica. Traduzindo isso, quer dizer o quê? Que o pensamento e a saúde, por exemplo, eles estão dentro de uma mesma equação da nossa vida. Então, aquilo que nós pensamos e desta forma é aquilo que nós vivemos, o objetivo, a forma como estamos vivendo naquele momento, ele vai somatizar e exteriorizar aquilo que nós somos. E pode ser numa forma de uma doença,
ou de algo, de um dificultador, ou de um trauma, ou de enfim, de inúmeras situações. Por isso que Joana de Ângeles nos diz que o pensamento e a nossa saúde estão numa mesma forma, da mesma equação da nossa vida. E que toda obra, ela tem início com o nosso pensamento. E isso, então, esse pensamento, essa ideia, ela vai corresponder em uma ação. Então, tudo aquilo que nós desejamos realizar, ela começa com um pensamento. Primeiro, nós pensamos em fazer algo, em realizar alguma coisa. Então, tudo aquilo que nós desejamos, ou toda ação que nós desejamos realizar, ela vai começar no nosso pensamento. E só depois ela vai se exteriorizar e se transformar na ação que assim nós desejamos. Por isso que quando nós temos a preferência por pensamentos perturbadores, nós estamos ainda arraigados em hábitos doentios. E muitas das vezes esses hábitos eles se encontram em existências anteriores, e que até nós desconhecemos as causas disso. Mas que através do véu do esquecimento nós não temos essas possibilidades. Mas por isso que não cabe a nós julgarmos ou ficarmos buscando todo esse sentido, ou de onde vem isso. Mas então o que eu tenho que fazer? Eu tenho essa necessidade de me renovar, de me melhorar. E é com isso que nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque às vezes é muito fácil eu estar nesse patamar, ou tudo vai ser assim mesmo, as coisas são sempre assim, sempre acontece isso comigo. Mas se eu não me permitir sair desse estado, ou dessa zona de conforto, e buscar algo diferente, para que eu possa me melhorar, ou para que eu possa mudar esse estado mental da minha consciência, do meu pensamento, eu vou ficar nessa inércia. Agora, quando eu tento mudar essa configuração, eu assim estou modificando os meus pensamentos. E essas velhas construções mentais que ainda nos atormentam vão se transformando, se modificando. E assim, muitos dos transtornos psicológicos hoje, eles procedem justamente desses costumes mentais que nós ainda temos. E que isso normalmente gera o que nós chamamos de vazio existencial. É aquilo que nós não vemos mais sentido nas coisas. Nós não nos deparamos com as situações da nossa vida cotidiana e não vemos muito sentido para aquilo que nós estamos vivendo. E é muito difícil nos libertarmos disso. Por isso que hoje nós temos várias ajudas de profissionais que nos levam a pensarmos dessa forma como estamos vivendo e que está ali no nosso pensamento. E já que falamos que vale a reflexão da noite para Jesus e os pensamentos positivos, Jesus, esse psicoterapeuta que habitou entre nós, ele conhecia os pensamentos de todos aqueles que o rodeavam, e principalmente daqueles que o buscavam atormentar. E ele perguntava àqueles que vinham tentar desconcertá-lo ou tirá-lo do eixo: por que pensais mal em vossos corações? É porque Jesus sabia o que habitava dentro de cada um daquele que se aproximava dele. E é por isso que nós também devemos fazer essa reflexão para nós. Por que ainda nós trazemos arraigado em nós esses tipos de pensamento? E para que nós possamos buscar esse pensamento e bem-estar para melhorarmos a nossa condição de vida, e já que somos aquilo que pensamos, por que não pensarmos bem e vivermos melhor? Nós devemos então não nos permitir essas fixações mentais negativas. E se nós pensarmos da forma como nós continuaremos a nossa existência, que ela não termina com a morte do corpo físico na atual existência em que nós nos encontramos, quando nós despertarmos no além-túmulo, nós estaremos despertando da forma como nós desencarnamos. Nós continuaremos ser aquilo que éramos aqui na Terra. Então, imaginemos que nós precisamos continuar a nossa existência, a nossa evolução. Então, por que não buscarmos agora
mudar, substituir esses pensamentos. E é por isso que quando nós temos aquilo que Joana de Ângeles nos fala, que és o que cultivas no mundo íntimo através dos teus pensamentos. Então nós precisamos cultivar bons pensamentos, porque quando nós nos aproximamos de um jardim, nós sentimos exalar o cheiro das flores, o perfume. Agora, quando nós imaginamos de um pântano, nós sentimos o cheiro pútrido que ali é exalado. Então nós podemos escolher o que nós gostaríamos de exalar e aquilo que nós estaremos sempre voltando os nossos pensamentos. E com isso também nós devemos nos lembrar que nós sempre estamos próximos, estamos nos afinizando naquelas faixas de sintonias em que nós estamos vibrando. Bons pensamentos atraem coisas boas e maus pensamentos atraem coisas não tão boas assim, pois nós estamos vibrando naquilo que realmente nós buscamos e estamos pensando. E todos nós podemos modificar os hábitos em que nós estamos vivendo. Todos nós podemos cultivar bons pensamentos. E toda vez que nos vier ainda aqueles pensamentos viciosos, que nós possamos substituir por um bom pensamento, por uma boa leitura, por uma conversação útil, por estar rodeado daqueles que nos fazem bem. Não é fácil nós fazermos essa escolha ou darmos esse passo, mas é necessário e todos nós podemos assim fazer. E nós não podemos nos esquecer, por fim, que os nossos pensamentos eles tomam forma. Nós plasmamos aquilo que nós pensamos. E é por isso que nós devemos viver nessa psicosfera do bem, daquilo que pensamos de forma positiva. E estudiosos nos colocam que durante 24 horas que tem um dia, nós temos cerca de 95.000 pensamentos. E, lamentavelmente, desses 95.000 pensamentos que nós pensamos todos os dias, a maioria deles está voltada ainda para os pensamentos viciosos e de dificuldades. Então, se nós invertermos essa ordem e colocarmos os bons pensamentos, os pensamentos edificantes, como a maior parte dos nossos pensamentos ao longo de um dia, com certeza nós estaremos contribuindo não só para nós, intimamente, mas com todos aqueles que nos rodeiam. E todos nós somos capazes disso. E nós sim conseguiremos mudar o mundo que estamos vivendo e a forma como estamos vivendo pela escolha dos nossos pensamentos. Por isso que a figura de Jesus, ela é muito presente quando falamos de Jesus e os pensamentos positivos, pois ele sempre nos remete a bons pensamentos, a boas vibrações e a boas energias. Então que possamos, com a reflexão desta noite, estarmos voltando os nossos pensamentos e substituindo aquilo que ainda precisamos melhorar, ou aquilo que estamos vendo ainda como algo que não está pulsando positivamente, mas que de forma positiva esses pensamentos contribuam para nós interiormente e para aqueles que nos rodeiam. E vale o exercício, vale a tentativa, pois todos nós estamos caminhando nesta mesma condição. E que fique essa mensagem de Joana de Ângeles, essa reflexão tão oportuna, e que os nossos pensamentos, principalmente no momento em que nós nos encontramos, possam ser a contribuição valiosa para mudarmos o momento em que estamos vivendo e partindo primeiramente de nós, no nosso íntimo. Por isso, nós agradecemos a todos pela oportunidade de aqui estarmos, a Jesus e aos benfeitores amigos que nos conduziram nessas reflexões. E pedimos aos benfeitores amigos que permaneçam junto de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos, desejamos uma boa noite e que fiquem cada um em seus lares, levando os ensinamentos de Jesus para passarmos por esse momento. Que Jesus nos acompanhe.